Olá, meu nome é Mailara, eu sou psicóloga e o assunto de hoje é transtorno depressivo, o qual é caracterizado por um humor triste, um sentimento de vazio e irritabilidade. A tristeza é uma emoção comum, todos nós já sentimos e vamos sentir ainda enquanto estivermos vivos, porém, dentro do transtorno depressivo, esse sentir é tão forte que ele acarreta em prejuízos na vida da pessoa acometida pela depressão. Acho importante ressaltar que nem toda pessoa que está vivendo um momento de tristeza necessariamente tem depressão. Tá todo mundo careca de saber que a tristeza é uma emoção comum, assim como a alegria, e algumas situações demandam que esse sentimento apareça. Por exemplo, no caso do luto, quando uma pessoa perde alguém, é extremamente importante que a pessoa vivencie toda a dor e a tristeza que o luto acarreta. Trabalhava no SUS, a gente recebia muito encaminhamento de vários profissionais e também vários setores com a hipótese diagnóstica de transtorno depressivo. E na justificativa vinha escrito que a pessoa havia perdido um ente querido há mais ou menos um mês. Não que esta pessoa não poderia já ter um quadro depressivo antes da situação presente ou desenvolver uma depressão após o ocorrido, no caso o luto. Mas diagnosticar, dizer que essa pessoa tem depressão porque ela está passando por um momento difícil, ao meu ver, é como se a gente estivesse negando a existência dessa emoção, como se fosse proibido ficar triste. E essa ideia de negar a tristeza tem sido tão normalizado na nossa cultura que as pessoas têm reprimido suas emoções, seus medos, empurrando para debaixo do tapete, acreditando que se eu não falar sobre isso, o problema vai sumir. E na verdade não vai. Quando eu não coloco para fora aquilo que me atormenta, a situação se agrava e o corpo fala através dos sintomas. Geralmente, quem percebe esses sintomas são primeiramente os familiares ou as pessoas próximas da pessoa deprimida. Falando em sintomas, eles são caracterizados por disfunções no humor, ou seja, sempre para o lado negativo, a pessoa sempre está triste, apática, se sente infeliz, se sente incapaz, sempre coloca a sua aparência como se fosse a pior do mundo, carrega uma culpa que às vezes não faz nem sentido, e em alguns desses casos, elas tendem a querer não demonstrar para o outro que está sofrendo. Provavelmente vocês já devem ter lido ou escutado alguém dizer aquele velho clichê do Facebook de colocar um sorriso no rosto que às vezes não era nem meu. Então, a pessoa com depressão, ela não vai ficar chorando na frente dos outros, pelo contrário, ela quer pintar a imagem de que está tudo bem. Então, em algumas situações, as suas atitudes podem ser até exageradas perante aos outros, numa tentativa de esconder realmente o que ela está sentindo. Os sintomas estão relacionados às disfunções cognitivas. Então, a pessoa sofre alterações na memória e no pensamento. Os pensamentos são negativos. Em relação à memória, não se trata da memória propriamente dita, e sim a pessoa sofre uma alteração na concentração e na atenção. Isso dificulta com que ela memorize as situações. Em relação às disfunções físicas, existem alterações nos hábitos alimentares ou há uma compulsão alimentar ou até mesmo uma perda de apetite. Existem alterações no sono e na libido e também alguns pacientes reclamam muito de queixas corporais. Dor na cabeça, dor no abdômen, dor nas costas, dor no dedão do pé, dores em todos os lugares do corpo. São os famosos poliqueixosos da unidade de saúde. São aquelas pessoas que procuram sempre a unidade de saúde reclamando de dores, já fizeram todos os exames possíveis e não se apresenta nenhuma causa orgânica ou física. Aí a gente já começa a olhar para o lado emocional. Por fim, as disfunções comportamentais, que é o modo o qual eu me apresento para a sociedade. Isso depende totalmente da maneira como eu me vejo e também do meu estado de espírito, da minha energia. Em relação a isso, se eu me vejo de maneira totalmente negativa, zero autoestima, zero amor próprio, provavelmente eu vou me descuidando, eu vou me deixando de lado em todos os sentidos. Existem também prejuízos na vida financeira. Então, sabe aquela pessoa que sempre foi muito certinha com as contas e de repente ela passa a não se importar mais se está pagando ou não, as contas não fazem diferença. Derivada do sentimento de vazio, como se nada mais fizesse sentido. Então, já que nada faz sentido, eu não preciso cumprir com minhas obrigações. Esse é um grande exemplo de pensamento distorcido, né? Bom, eu tenho um mantra de que a falta é o maior tesouro da vida, porque é justamente a tentativa de preenchê-la que me coloca em movimento, que me faz viver e não apenas estar viva.
Quando eu perco essa motivação, isso de lutar por algo, em busca de algo, eu perdi o sentido. Se eu não tenho nada para correr atrás, eu preciso buscar ajuda para entender aonde foi que eu deixei de me importar com esta falta. Aproveitando o gancho de buscar ajuda, eu concordo plenamente de que psicoterapia é com o psicólogo, assim como reeducação alimentar é com o nutricionista. Mas nem por isso eu preciso menosprezar as outras profissões, os outros tipos de terapias existentes, os outros tipos de autoajuda que tem por aí. Tem igreja que é colo, tem mesa quântica que alivia, tem coach que anima. O que não pode é um profissional invadir o espaço do outro. A gente precisa trabalhar como uma equipe multiprofissional trabalha. O objetivo é aliviar o sofrimento daquele que te procura e não provar que a sua profissão é a única que basta. Trabalha com vidas, com pessoas. Então a gente não tem que parar com essa competição de porque a minha é melhor, porque a sua é pior, porque o seu é isso, porque o meu é aquilo, não. A gente trabalha em prol do indivíduo que ele se apresenta. Para o foco de transtorno de depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, em média 12 milhões de pessoas no Brasil sofrem de transtorno depressivo. Esse é um número alto que gera um impacto tremendo na economia, gastos pessoais e familiares com o tratamento em si. Muitas pessoas economicamente ativas são afastadas ou até mesmo demitidas de seus trabalhos por já não render como rendiam antes, já não entregar o esperado para a empresa. Extremamente importante é que cada vez mais pessoas jovens estão sendo acometidas pelo transtorno depressivo. Antigamente, a depressão acometia pessoas na média de 30, 40 anos. Hoje já jovens de 20, de 15, 18 anos já são acometidas pelo transtorno depressivo. Essas pessoas poderiam estar ingressando no mercado de trabalho também, porém, por conta do transtorno, acabam não conseguindo ingressar, e isso gera um impacto muito grande economicamente. Maylara, mas por que você está falando de dinheiro e economia dentro do transtorno depressivo? Sabe aquele velho ditado que a gente tem que ir aonde dói mais e geralmente isso é no bolso? Então, quem sabe as pessoas que ainda têm aquele discurso fajuto de que depressão é frescura entendam que não, que depressão é um transtorno e pessoas que são acometidas por esse transtorno precisam de ajuda. É um transtorno que gera alteração até mesmo no nosso cérebro. Então, a gente tem uma diminuição nos nossos neurotransmissores, a dopamina, a serotonina, a endorfina. Se você conhece alguém, ou se até mesmo você está passando por alguma situação difícil, de sofrimento, ou que não está conseguindo resolver sozinho, busque ajuda profissional ou incentive essa pessoa a buscar ajuda profissional. Lembra do exemplo de um mês do luto? Então, não é porque essa pessoa necessariamente não vá vir a desenvolver um transtorno depressivo que ela não precisa de apoio psicológico. Ela precisa sim de apoio psicológico. A psicoterapia não é só para transtorno. Psicoterapia é um ato de amor próprio, um ato de autocuidado, é bem-estar. O diagnóstico, ele é mais importante para nós profissionais, para que a gente possa traçar o melhor plano terapêutico para aquele indivíduo. Para a sociedade, não faz muita diferença. A sociedade ela passou a encarar os transtornos como um rótulo de Coca-Cola. Então, o fulano deixa de ser Maria para se tornar esquizofrenia, o João deixa de ser o João para se tornar o depressivo. E as coisas não funcionam assim. Isso não ajuda em nada, isso só prejudica. Para analisar o vídeo, diversos são os fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver o transtorno de depressão, entre eles genética, estresse, situações traumáticas, alterações corporais, entre outras. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.